Olá, boa noite. Mais uma vez aqui para estarmos falando sobre crescimento emocional. Estou aqui esperando as pessoas entrarem. Boa noite. Oi, Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. Nara. Seja bem-vinda, Nara. Estaremos falando sobre diferenciação. O que será que é esse tal de diferenciação? Sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Nara. Beijo, querida. Silvânia. Seja bem-vinda. Oi, Marcele. Seja bem-vinda. Todo mundo acenando. Nelly Gonçalves. Gonçalves, né, Nelly? Aqui eu tô vendo Nelly Gonçalves. Seja bem-vinda, boa noite, Gonçalves. Oi, Marcele. Deixa eu ver o horário. Obrigada, Júlio. Simone Lin, seja bem-vinda, querida. Saudade. Deixa eu ver que horas são. Ainda não deu 8 horas. Vamos esperar as pessoas chegarem, gente. Hoje a gente vai estar... Ah, tia do Júlio! Tia Nelly! Seja bem-vinda, tia Nelly! Hoje eu vou estar falando sobre crescimento emocional. O que é necessário para que a gente possa crescer emocionalmente. Lucy, seja bem-vinda, Lucy. Lucy Melo. O que é preciso, né? Muitas vezes a gente percebe que está meio que paralisada na vida, né? A coisa não anda, não desenvolve. O que será que está acontecendo, né? Então a gente vai aprender aqui a passar, né? Transpor essa paralisia, que a gente chama de paralisia emocional, né? É algo do passado que está te prendendo no presente, e isso te dificulta para você visualizar um futuro, né? Ah, minha sogrinha, Dona Anaí, minha querida Márcia Selec. Existe o nome do triângulo da autoobsessão, né? Ressentimento do passado, raiva do presente, medo do futuro. Talvez você esteja passando por isso, não sei. Então a gente vai estar falando. Como se liberar para que a vida venha fluir. Márcia Selec. Ô, minha linda, Dona Anaí. Tô sabendo que hoje só passeou lá pela Urca, né, Dona Anaí? Coisa boa. Anderson com o cunhado. Então, gente, eu vou começar falando com vocês hoje e vou participar mais dos comentários de vocês, tá?
Boa noite, Anderson. E hoje eu vou falar sobre diferenciação, que é algo que eu tenho falado, amém, Anderson, que tanto se tem falado nas outras lives, né? Com relação à família, quanto mais diferenciados, as pessoas diferenciadas dentro da família, mais saudável será essa família, né? Com relação ao casal, né? Cônjuges mais diferenciados, menos crise no casamento. A gente tem visto muito nas lives sobre casamento o quanto que pendências do passado geram crises no casamento, né? Acaba se atualizando no relacionamento do casal. E na live passada a gente falou até com relação à diferenciação, com relação a você lidar melhor com as perdas, né? Uma pessoa mais diferenciada, ela vai ter mais estrutura para superar as perdas na vida, né? E nesse momento, a gente está passando por muitas perdas. Oi, Kátia, cunhada! Seja bem-vinda. Então a gente está passando por muitas perdas, né? Esse novo normal, a gente está começando a sair do isolamento social e, né, se deparando com várias perdas, inclusive lojas, né, que foram fechadas, então muitos empresários tiveram que fechar lojas, e enfim. E hoje eu vou falar sobre o indivíduo, né? Indivíduo barra família. Quanto mais diferenciado uma pessoa, menos transtornos emocionais, menos ansiedade, vida emocional saudável, né? Então, aí eu vou perguntar para vocês, o que é diferenciação, gente? Alguém já ouviu falar? Vou botar aqui, queria que vocês participem bastante hoje, gente. O que é diferenciação? Ah, e outra coisa, hoje vocês vão saber o nível de diferenciação que vocês estão vivendo, emocional. Se é mais para mais diferenciados ou menos diferenciado. Que a gente vai aprender aqui que é fusionado. O que é diferenciação? E antes de entrar nesse assunto sobre diferenciação, eu vou começar falando sobre a família, onde tudo começa na família. Nós nascemos, crescemos e morremos dentro de alguma família. Não tem, o indivíduo, não, como minha mãe falava, você não nasceu na chocadeira, né? A gente veio de uma família, de um pai, de uma mãe, mesmo que não estejam presentes, né? Que se encontraram, né? E formou essa família. E nesse meio familiar é onde a gente vivencia maiores alegrias, dores, preocupações, perdas, aborrecimentos, conquistas, né? Tudo a gente vivencia dentro do nosso meio familiar. A gente vem com um nome e um sobrenome, né? Esse nome falando quem nós somos enquanto indivíduo. Meu nome é Sandra, a outra é Marcela, a outra é Raquel, né? E um sobrenome que fala da onde eu vim, de que família eu vim, né? E isso está falando de pertencimento. O pertencimento dá essa sensação, né, de que eu estou junto, eu pertenço a uma família, mas ao mesmo tempo eu sou um indivíduo, né? Eu tenho pernas para andar, eu construo a minha vida, né? Esse movimento de pertencer e ao mesmo tempo eu poder ir para a vida e conquistar as coisas que eu preciso conquistar como um adulto, um jovem adulto, como profissão, como família, né? Um casamento. E na sistêmica, a gente usa muito um termo da botânica que diz: quer tratar uma árvore, comece pela raiz. Né? Quer saber a sua disfunção, a disfunção dessa árvore, pesquise a raiz. Né? É lá que você vai encontrar o que está acontecendo, se ela está sendo bem nutrida, se não está. Vel, Regina, Bela, sejam bem-vindas, queridas. Então tudo começa pela conhecer a raiz, fortalece a árvore. Conhecer de onde a gente vem fortalece o indivíduo. E muitas vezes a gente carrega no presente. Oi, Ana querida, seja bem-vinda, Vel.
E muitas vezes a gente carrega vazios dentro da gente, né, lacunas, por conta de situações lá do passado que a gente bloqueou na nossa mente, situações que a gente não conseguiu resolver no passado, que isso tem tudo a ver com diferenciação, né? Então, a gente precisa conhecer essa raiz, né? Até para a Mônica McGold, que fala que aquilo que a gente não conhece da nossa família de geração em geração, estamos fadados a repetir, né? Muitas vezes a gente repete situações. Eu vejo no meu consultório pessoas assim que eu recebi o nome de Marcelo, né? Meu pai, em homenagem ao Marcelo, me deu esse nome. E aí essa criança se torna um Marcelo na vida, né? Então assim, e sem saber, né? E tem gente que fala assim, nossa, mas eu nem conhecia essa pessoa, esse Marcelo, né? Então inconscientemente ele acaba... eu já sofri desse bloqueio, né, Marcelo? Inconscientemente a pessoa repete, às vezes sem ter noção daquilo que está acontecendo. E você quer viver uma nova história? Volte ao começo, né? Volte para o início. Olhe lá para trás e vê aquilo que você pode fazer de diferente, né? Olhar para a família e ver se não, isso eu não quero repetir. Ter essa autonomia, né? De escolher aquilo que eu levo para o meu casamento, aquilo que eu vou levar para a minha vida profissional, né? Aquilo que eu vou levar para os meus filhos. É muito comum que os pais ou repetem aquilo que viveram com seus filhos, ou então faz totalmente oposto. Meus pais me oprimiram tanto que hoje em dia eu não coloco limite no meu filho. Gente, se não colocar limite no filho, esse filho vai ficar antissocial, né? O limite, ele vem para socializar a criança. A criança não tem, ela não sabe o que é certo ou errado se o adulto não falar. E muitas vezes a gente vê crianças numa festa ou numa escola totalmente antissocial. Por quê? É falta de limite. Mas na escola, a escola vai colocar... Não, começa dentro de casa, né? Então, quantas coisas que a gente faz, ou repetindo, ou tipo uma polarização, ou a gente faz totalmente oposto, né? E nisso impede que você tenha um equilíbrio. Não, eu não vou ser nem totalmente oposto, tipo assim, pode fazer tudo, né? Tem pessoas que deixam o filho rabiscar a parede toda da casa, né? E também não vou chegar a ficar oprimindo ele, tipo assim, colocar ele num canto e falar para não sair dali. Mas ter esse equilíbrio, né? E a grande questão do ser humano é ter equilíbrio na vida, né? Se deixar, ou a gente é direita ou a gente é esquerda, ou a gente é isso, ou, né, nós somos daquela outra forma. Mas a grande questão, né, a verdadeira, você ter uma vida saudável é você ter equilíbrio em tudo que você faz, em tudo que você é. Então, se você quer viver uma nova história, volte ao começo. Muitos cortam a relação com a sua família, né? Tem pessoas que sofreram tanto dentro da sua família de origem que elas casam para fugir de casa, né? Cortam, como se fosse possível cortar relações com uma família. Porque, queridos, a família está dentro da gente. Se a gente for para o Alasca, cortando com essa família, né, a gente vai acabar vivendo situações lá no Alasca que nos remetem à nossa família. Então a família está dentro da gente. É negação achar que a gente conseguiu cortar, né? Então a gente precisa voltar lá no início e conhecer essa história, né? Entender essa história, né? Para a gente poder fazer uma nova história. E muitas vezes a gente repete a história, como eu já falei, inconscientemente. E eu queria falar para vocês que nós somos muito mais inconscientes, né? A gente vive, né? A gente age muito mais a nível do inconsciente do que consciente, né? A nível consciente, né? Tanto que a gente viu numa live aqui da escolha do cônjuge, 80% da escolha... Oi, Jane, querida!
Então deixa eu dar alô aqui. Mônica, Jane, Mota, Ana. Sejam bem-vindas. Então a gente precisa entrar em consciência, né, de quem verdadeiramente nós somos. E isso tem a ver totalmente com a nossa Pri. Oi, Pri. Isso tem a ver a gente conhecer a nossa história. Queridos, hoje eu vou querer que vocês participem, tá? Hoje eu vou estar dando uma aula para vocês sobre diferenciação. Se a gente não, se vocês tiverem alguma dúvida, podem tirar, podem me perguntar para a gente continuar, né? Porque é uma sequência, né? Falar sobre diferenciação. E a sistêmica, a teoria sistêmica familiar, que é a que eu sigo, ela diz que nós vivemos 2 partos na vida. A gente pensa que só passa por um parto, né? Só que existem 2. Quando a gente nasce, que a gente sai da barriga da nossa mãe e vai para a barriga da família, né? E o segundo parto, quando a gente sai da barriga da família e vai para a barriga da filha. Da filha não, da vida, né? Para a barriga do mundo. E muitas vezes as pessoas, o jovem adulto, juntamente com a família, emperra nesse momento, né? Que o jovem começa a se lançar para a vida, que é um parto, né? Não é fácil. E tudo aquilo que a gente viveu na nossa família, na nossa história de vida, vai nos preparar para esse segundo parto. Que muitas vezes as pessoas não conseguem sair, né? Não conseguem sair de casa. Ou então saem, mas depois voltam, né? Voltam para quem volta para casa, quem casa, se separa e depois volta para casa da família, é porque verdadeiramente não conseguiu sair dela. Né, que uma vez que a gente sai, né, é quase que sem retorno, é para construir uma família e dar continuidade a ela, né? Isso aí, Pri, não consegue romper. E a gente precisa, a gente vai aprender aqui com a diferenciação a como sair dessa família, né? Porque, gente, às vezes os pais estão aqui me ouvindo e vão falar assim: meu Deus, essa live, meu filho vai me abandonar, não vai olhar mais para mim. Não, gente, não é sumir, não. Mas é poder sair bem, é ir e voltar, né? A família é para isso. A gente nasce na família e Deus tem um propósito na vida de cada um. E a gente vai para a vida. E a gente está sempre indo e sempre voltando. Eu dei um exemplo aqui da mãe do Luther King, dando uma entrevista lá pro repórter. Ele perguntou o que ela fez, né, para ter um filho tão proeminente, né, um grande líder. E ela falou: eu dei raízes para ele voltar e asas para ele voar, né? Então esse movimento de ir e vir, esse equilíbrio, né? E o que é diferenciação, gente? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Alguém quer falar alguma coisa, já ouviu? Tem a ver com diferente, diferenciação, a se tornar, né? Chegar a um diferente, a ser diferente. A Mônica está falando: tive uma família fragmentada, não sei se seria esse o termo. É disfuncional, tá, Mônica? Mas eu entendi o fragmentada. Seria essa razão de tantas dificuldades de lidar com várias situações? Sim. Você vai entender isso melhor aqui na live, né? O quanto que a gente carrega essa fragmentação para a vida, indo para a vida, né? Marcele, eu penso que a família foi feita para construir autônomo, crescer na vida. Isso aí, Marcele. Gente, a palavra final da diferenciação é autonomia. É conseguir ser autônomo. Autônomo seria diferente do dependente, do codependente, né? Dependência emocional. Tina, querida! Saudade, meu amor. Amanhã eu tô aí no curso, tá?
Então, a autonomia é diferente da dependência emocional, né? É como se fossem antônimos. E o que é diferenciação? Ele vem da teoria de Mulhall Bowen, que ele fala que seria o apego bem resolvido com a família de origem, né? E a gente vai entender esse apego bem resolvido. A diferenciação é determinada pela separação emocional que eu consigo ter com essa família de origem, né? Se eu realmente consigo me separar dela, bem, ou muitas vezes eu não consigo sair dessa família. Se eu saio de casa ou se ainda estou dentro, mas porque assim, a questão não é você também só sair de casa e tá bem resolvida. Às vezes você ainda está dentro de casa, mas está bem resolvida com essa família, né? E às vezes a gente vê assim, né, o adolescente, né? Isso é muito comum com o adolescente. Estava até conversando com uma pessoa falando com a pessoa assim, tá, mãe, já sei, mãe. Ai, mãe, tá, já ouvi, tá bom. Tipo assim, mãe, eu tô de saco cheio, não aguento mais te ouvir. Né? E tá ali, mas meio que querendo fugir daquela, né, daquela situação. Então, se ainda estou dentro, mas bem resolvido, sem pendência emocional, ou seja, mágoas, né, ressentimentos, culpa. É você sair de casa sem estar magoado com alguém, né? A gente fala de zerar o livro caixa, né? Você sair sem mágoa e sem culpa e sem ressentimento, né? E muita gente sai de casa se sentindo culpado, principalmente quando ouve a mãe falando assim, ai, eu larguei a minha vida. Isso não tem nada a ver com a tua mãe não, tá, gente? Com as mães não. Eu abandonei tudo para me dedicar a você, a minha vida a você, né? Você acabou com a minha vida. Tem mães que até falam isso, acabou com a minha vida, larguei faculdade, larguei profissão, né? Aí o filho, quando vai sair, quando ele vai voar, ele fica assim, meu Deus, minha mãe que fez tudo por mim. Como é que eu vou deixar minha mãezinha? Não é, gente? Ninguém passa por isso não, né? Isso, Ana, sem pendências emocionais. Então é sair sem pendências, sem questões. Ter tranquilidade de fazer parte desse meio social, né, que é aonde eu nasci, dentro da minha família, e de construir a minha vida, né? É um pertencer a um grupo e construir a minha individualidade. E, gente, eu vou falar para vocês, se vocês não se sentem pertencendo à sua família, ou seja, às vezes a gente vem de uma família disfuncional que a gente não foi validado, né? Porque também nossos pais não foram validados na história de vida deles, né? Quando a gente sai, quando a gente não sente verdadeiramente pertencendo ao grupo familiar, a gente acaba não pertencendo em nenhum grupo social na nossa vida, inclusive até dentro do nosso casamento, né? Tem pessoas que parece que estão dentro de um casamento, mas que não pertencem àquele grupo, né? Não tem intimidade, aquele grupo que eu falo unidade, né? Do casal, né? Parece que não tem intimidade com o parceiro, né? Essa intimidade, não estou falando sexual não, gente, é intimidade emocional. Isso tem a ver com o tipo de intimidade que eu tinha com a minha família de origem, né? O quanto que eu consegui alcançar esse nível de intimidade. É muito comum a gente ver em famílias onde se tem segredos, né? Então esse nível de pertencimento fica abalado, porque onde tem segredo não se pode aprofundar, né? Não se pode falar em determinado assunto. Parece que você vive dentro da tua família, mas está vivendo num campo minado. E aí a gente acaba levando esse sentimento que você sentia lá atrás para o teu casamento, né? Parece que você tá ali com teu marido, mas parece que você não pode falar algumas coisas, senão ele vai reclamar, vai explodir, né?
E a diferenciação é justamente isso. Quando eu saio, eu tenho um bom nível de diferenciação, eu sei dizer sim e eu sei dizer não. Para o meu marido, para o meu filho, para o meu patrão, né? Para as pessoas que envolvem, que fazem parte da minha vida, que estão ao meu redor. Então é pertencer a um grupo e construir a minha individualidade. Essa seria a forma. A Kátia está falando, isso é muito comum. Muito, Kátia. E você que é pedagoga, psicopedagoga, isso influencia no aprendizado dos filhos. Tem muitas... Bianquinha, Didi de Campos... tem muitas situações de dificuldade de aprendizado da criança por conta de segredos na família. Ou seja, eu não posso aprender, né? Eu não posso saber, eu não posso me aprofundar. Né? Então, segredo é uma coisa... Inclusive, segredo pode ser numa live eu falar sobre segredo, porque ele é muito rico. Isso afeta de várias formas, né? E geralmente você vem de uma família que tem muitos segredos e você constrói uma família que também tem segredos, né? Isso é passado de geração em geração. Isso, influencia diretamente, Kátia. Então tudo isso começa na família e depois vai se reverberando nos meus relacionamentos, né? Ao longo da vida, casamento, amizades, como eu acabei de falar, né? Esse vínculo bem resolvido seria essa liberação emocional para sair de casa. Talvez você precise nessa noite olhar para trás e ver o que tem de pendente na tua vida, né? O que você precisa resolver lá no teu passado, né? Tem pessoas que vivenciam, passam por situações e o tempo achou que foi curado, mas não. Tem situações que a gente esquece, mas não resolve. Então talvez você precise olhar para esse passado, né, e ver o que está ali, né, dentro de você, que está vivo, né? Está enterrado dentro de você e está influenciando hoje no teu presente, né? Talvez seja esse momento. Então esse processo de diferenciação, gente, ele começa quando a gente nasce e vai até a nossa morte. Oi, Tânia, Sandrinha, sejam bem-vindas. Então, o processo de diferenciação, ou seja, crescimento emocional, ele começa quando a gente nasce, né, até a nossa morte. A gente vai se diferenciando ao longo da vida. A Pri está falando, algumas pessoas acham que casando vão fugir da família, mas só saem do lugar, mas as mágoas estão no coração. Exatamente, Pri. E aí essas mágoas vão, sabe para quem? Né? Quando você se casa, vão para o seu cônjuge, para os seus filhos, né? Aquilo que a gente, muitas coisas a gente fala para o nosso cônjuge ou para o nosso filho, são coisas que a gente gostaria de ter falado no passado com os nossos pais. É incrível isso, né? No consultório eu trabalho muito essa questão, né? Que às vezes a pessoa fica muito ressentida com o que o pai ou a mãe falou no momento de raiva ou numa discussão. Mas aí a gente vai buscar e ver na história de vida dessa mãe, isso aí, Ana, que aquilo que ela está falando para mim não tem a ver comigo, com a pessoa, poderia ser eu ou outro filho, mas tem a ver com aquilo que ela gostaria de ter falado para alguém lá no passado. E quando se descobre isso numa consulta, numa terapia, isso libera um pouco, né, o ressentimento que a gente traz de pai e mãe, né? Às vezes o pai fala assim, você não presta, um pai, uma pessoa importante, um tio que te cria, né? Você não presta. Às vezes ele queria ter falado isso para a pessoa lá atrás, e aí você fala assim, nossa, eu não presto, mas não, ele está projetando algo que está mal resolvido lá no passado, né?
Ok, gente, é muito complexo não repetir os mesmos... Deve ser erros, né, Marcele? Erros. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, gente. Tânia Barros. Precisamos tratar todos os ressentimentos da nossa família de origem, para não carregarmos para a nova família. Isso aí, Tânia. Para a gente ter casamentos saudáveis e filhos saudáveis. E agora eu vou falar sobre como que a diferenciação, né, você ser uma pessoa bem diferenciada, se manifesta na tua vida, né, no seu dia a dia. E aí, gente, vocês vão... É tipo um teste para ver quem é diferenciado, né? E quem não está diferenciado da sua família de origem. Então, vamos lá, gente. Como é que é isso na prática, Sandra? A diferenciação, segundo Bowen. A pessoa diferenciada, ela olha objetivamente... tipo assim, vou dar um exemplo. Você vai numa festa ou num almoço de família e você consegue olhar mais objetivamente para a tua família. Ou seja, começam lá a brigar, aí um joga farpa no outro, você não come a isca. Ah, fulano, tá vendo? Não aparece, e quando aparece, olha só. Aí, quando você está mais diferenciado, você não entra nessa situação. Tipo assim, fulano tá mandando uma pra mim, deixa ele, né? Uma pessoa mais fusionada, que é o inverso do bom nível de diferenciação, ela cola. O fusionamento, a própria palavra fala isso, né? Que ela cola, ela acaba se juntando, né? Não se diferenciando. Então você acaba se embolando nas questões da família. Aí tem duas pessoas lá discutindo, aí você se mete, aí toma partido de um, daqui a pouco vem outro que toma partido. Isso não acontece com vocês não, né, gente? Isso aí não tem nada a ver com vocês. Vocês nunca viveram isso, né? Você passa a ter uma visão de agressividade, exatamente. Então Bowen fala desse olhar objetivo, né? E esse olhar objetivo que você tem com a tua família, isso acaba acontecendo na tua vida, né? No trabalho, no casamento, com seu cônjuge, né? A gente falou aqui em alguma live sobre a questão do casamento na pandemia, né? Aí eu até falei assim, gente, vamos observar. Às vezes a pessoa não está bem com ela mesma e acaba jogando farpas em você. Se você é uma pessoa mais diferenciada, você vai entender, não, essa pessoa não está legal, né? E quando você é fusionada, você traz tudo para você. Tá vendo? Você não gosta de mim. Tá vendo como é que você me trata? A gente acaba se embolando nas situações. Isso, Pri, casos de família. E é muito comum também a família que se une no domingo, aí todo mundo bebe. O que a bebida faz? Libera a censura. Aí tudo aquilo que estava mal resolvido, que está mal resolvido no passado, aí um joga na cara do outro, que fala do outro, aí fala pra mãe, você nunca gostou de mim, você sempre gostou do fulano, aí briga com o irmão, daqui a pouco aí o pai, uma confusão, um balaio de gato. Então, quando você é uma pessoa mais diferenciada, você consegue fazer essa separação. Você não entra nessa... Tem pessoas que falam assim, gente, às vezes eu tô bem assim, começa uma discussão, parece que eu vejo tudo cinza, né? Alguém já passou por isso? Aí começa a falar um monte de besteira. Isso é uma pessoa não diferenciada, uma pessoa fusionada. Então, olha para a família objetivamente, tem baixo nível de reatividade, né? Então, assim, a pessoa diferenciada, ela não reage, né? Ela não fica assim de bate pronto. A pessoa fala, ela logo vai e manda outra, né? Que a gente pode chamar também de impulsividade, né? Uma pessoa bem diferenciada, ela é menos impulsiva, né? Ela por quê? Porque ela é mais objetiva, ela se segura mais.
Tem pessoas que têm um baixo nível de diferenciação tão grande que às vezes na rua uma pessoa fica olhando para ela assim, ela fica, o que faz? O que tá vendo? Tá olhando cara feia. Gente, isso é um nível muito baixo de diferenciação. Ou tá olhando lá pro cara feio, porque tem cara feia, né? Mari Papadopoulos, tem alguém que pode ser os dois? Às vezes entra na briga por determinados assuntos, mas em outros ela nem esquenta a cabeça. Sim, porque tem situações... Mari, minha enteada, agora que eu reconheci. Porque tem situações, Mari, que a gente está mais sensível, são pontos sensíveis dentro da família, que seriam as situações mais mal resolvidas, né? Então é isso, você entra. Mas situações que tá mais tranquilo para você, isso aí já não entra mais, né? Você não parte para a reação. Linda, Mari. Outra situação, então menos impulsividade. Gente, isso aí é um teste para quem é diferenciado ou menos diferenciado, tá? Outra situação que é muito comum nas famílias, né? E isso acontece também na empresa, na igreja, em outros lugares. A não triangulação. Sandra, o que é se triangular? É um exemplo assim clássico, né? De pai, mãe, filho, que é o primeiro triângulo, né? Que a gente chama assim do triângulo primário. E a partir desse triângulo, sim, Tânia, seria um gatilho. E a partir desse triângulo você vai reverberar na tua vida, né? É quando, por exemplo, o marido ou a esposa não conseguem resolver uma questão de casamento, né? A pessoa fusionada, com baixo nível de diferenciação, ela não consegue resolver a situação, olhar no olho. Tânia, querida, nossa, fui lá na minha história de vida. Seja bem-vinda, Tânia. Então, a triangulação dentro da família é quando você, por exemplo, o pai e a mãe. Então, os dois não conseguem resolver uma questão do casamento. Aí, esse pai, os dois não conseguem resolver, a mãe fica mais dentro de casa, se dedica, clássico, né? O pai meio que fugindo, né? Trabalhando, fazendo serão. Isso com a pandemia acabou, com o isolamento, né? Todo mundo teve que ficar dentro de casa. Aí o que acontece? Essa mãe vai e puxa um filho para ser o seu confidente, né? Começa a falar desse pai, né, que não respeita ela, que não gosta dela. Gente, situações de casal se resolvem no casamento. Filho não tem que se meter em situações do casal, porque o filho ama os dois. Aí tem filhos que acabam até ficando do lado da mãe contra o pai. Então vocês entenderam o que é uma triangulação? São duas pessoas dentro e um fora. Aí fica esse filho meio que fusionado, confidente dessa mãe, fechado com essa mãe, contra esse pai. E o pai percebe isso e fica cada vez mais fora. E ficando cada vez mais fora, mais essa mãe vai se agarrar a esse filho, né? Então, assim, e por que essa mãe busca esse filho? Porque ela está ansiosa, ela quer liberar a ansiedade. Isso, Tânia, acontece muito. Isso faz muito mal para os filhos. Então, seria uma forma disfuncional dela tirar essa tensão dentro dela, por conta dessa crise no casamento. Sim, Marcele, acaba tomando partido, que não deveria, tá? Tem que separar pais e separar o subsistema pais e separar os filhos e o casal, né? Não tem que misturar as coisas. E eu pego muito no consultório filhos ressentidos, né, com o pai ou com a mãe lá de trás, né, porque vivia esse triângulo. Às vezes o pai ou a mãe é um excelente pai e uma excelente mãe, mas um péssimo marido ou uma péssima esposa. Mas como o pai é excelente,
né? Então você não vai desvalidar esse pai porque você está ressentida com ele, né? Isso, Tânia. E geralmente ela pega como aliado porque está se sentindo muito sozinha, né? Aí fica uma família dividida. E isso não é saudável. Então, uma família com baixo nível de diferenciação acontece muito desses triângulos, né? Um exemplo no trabalho. Um fulaninho briga com ciclano. Aí fica um de mal com o outro, não consegue se resolver. Aí ao invés dele sentar, conversar, chamar essa pessoa, pô, vamos resolver, me perdoa nisso, pô, não gostei daquilo. Aí o que ele faz? Fica de mal, que nem duas crianças, né? E aí se alia a outro para falar mal desse. Aí forma grupinhos dentro da empresa. Igreja, a mesma coisa, né? Fulaninho fica com raiva de ciclano, aí vai, fala com outro fulano, que aí fica com raiva do ciclano, toma as dores, né? E, gente, isso é ter um baixo nível de diferenciação. Pois você, emocionalmente, uma pessoa madura, ela resolve as suas questões, né? Ela senta, ela conversa, olho no olho, né? E não fica fazendo mais estragos, que na realidade, pensando em resolver, ela acaba não resolvendo e estragando cada vez mais a situação. Ok, gente, já estou fechando. Aí quando eu fechar eu vou abrir para vocês perguntarem, tá? A diferenciação se manifesta em situações emocionais de estresse. Quanto mais estressado eu sou, ou seja, como pessoa, né, uma pessoa mais estressada, menos diferenciada eu serei. Menos diferenciada eu sou. Né? Quanto menos embolado eu estou com a minha família, mais possibilidades irão aparecer em minha mente para resolver questões. Né? Às vezes eu não consigo resolver questões da minha vida, né, ser mais objetiva no trabalho, no meu casamento, porque eu estou tão embolada lá na minha família que eu não vejo assim soluções. Eu acabo misturando uma coisa com a outra. Então a capacidade de resolver problemas da vida tem a ver com diferenciação, tá? E quanto mais diferenciação, mais autonomia, né? Mais longe eu vou voar na vida. Né? Mais poder de escolha eu vou ter, né? De escolher o que eu quero da minha família, levar, o que eu não quero, né? Que tipo de parceiro eu vou escolher. Eu não vou escolher um parceiro, né, para resolver pendências do meu passado, né? Mas eu vou resolver alguém que esteja do meu lado num projeto de vida. Porque quando a gente tem pendências no passado, a gente acaba arrumando parcerias para atualizar aquelas situações, e isso não é saudável, né? A gente vai para o endereço errado. E o que acontece também, né? A autonomia de pertencer e ser diferente ao mesmo tempo, sem sentir que eu estou sendo desleal à minha família. Eu queria falar muito desse sentimento de deslealdade. Uma família, quando ela é muito fusionada, né, quando alguém começa a querer sair dela e ir para a vida e para o mundo, o sentimento é de deslealdade. Está querendo nos abandonar. Ó, tá vendo? Tá ficando besta, né? Alguém já ouviu isso, né? Tá ficando, não tá igual a gente, olha só como é que tá. E às vezes você começa a crescer profissionalmente e começa a vir esses comentários, né? Como se todo mundo tivesse que estar junto na mesma situação. Mas não, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua individualidade e cada um tem a sua autonomia. E quanto maior a diferenciação, mais baixo o nível de ansiedade, ou seja, menos pânico, menos medo, insegurança, né? Doenças somáticas, menos depressão. Depressão, o que é depressão? É uma raiva congelada,
né? É uma raiva ali que eu estou segurando há anos, que eu trago na minha história. Né? Menos doenças somáticas, menos cardiopatias, né? Infecção na garganta, o não dito, né? Eu não posso falar, eu tenho que engolir sapo. Aí a minha garganta fica inflamada, eu tenho que fechar, não posso falar. Tem gente que tem muita otite, eu não posso ouvir, né? Não quero ouvir nada que estão falando, deixa eu me fechar aqui. O corpo fala, gente. O corpo fala. Então, quanto maior o nível de diferenciação, mais saúde emocional, maior o crescimento emocional eu tenho. Ok, queridos? Já falei bastante hoje. Deixa eu ver os comentários aqui. Até beber uma aguinha. Então vamos lá, gente. Precisa de um aliado. Kátia Papadopoulos. Mas pode acontecer desse filho não tomar partido de um dos pais, mas entender que precisa estar ali para manter aquele casal junto. Gente, o que mais acontece é isso, né? Crise no casamento, né? Os pais querendo se separar, o filho adoece, né? Para que esses pais se mantenham unidos. Isso é muito comum de acontecer. Isso é inconsciente, não é que assim o filho vai pensar, não, eu vou adoecer, porque eu adoecendo, né, meus pais não vão se separar. Não, né, isso acontece inconscientemente. Até porque a criança é a parte mais sensível daquela família, né? Então, assim, a adrenalina nela vai lá em cima e ela acaba adoecendo até por conta da baixa imunidade, né? Da tensão daquela família, daquele casal, né? Marcele, hoje eu percebo nessa análise o quanto minha família é dividida e o quanto que é difícil romper um ciclo com o passado. Marcele, querida, às vezes pra gente romper, a gente leva quase que uma vida inteira. Não é fácil não, tá? Porque eu também tenho minhas questões com o meu passado, com a minha família de origem. E já trabalhei muita coisa. Então, assim, é um processo. E muitas vezes, querida, é um processo árduo, tá? Não é um processo fácil, não. Ana falando, minha família é dodói total, meu Deus. Ana, a maioria, estamos juntas, querida. A maioria das famílias, né? É como se tivesse níveis. Umas são mais dodóis, outras menos dodóis. Porque na realidade, todo ser humano é dodói, né, gente? Vamos e venhamos, cada um tem um nível de dodói. Pri, a maioria desses itens são de fundo ITs. Isso, Pri, fundo emocional. Doenças inflamatórias, AVC, não estou dando conta, explode, né? O cérebro explode, câncer. Câncer tem muito a ver com ressentimento, com mágoa. Gente, isso é estudo, tá? E não é para jogar fardo em vocês, não. É para vocês verem a que ponto chega, né, uma questão não resolvida do teu passado. Tânia Barros, querida, beijos. Amei. Chamar a atenção, exatamente, Ana. Dona aí, é verdade. Tati, querida Tati. É isso aí, gente. Então, a gente vai continuar na próxima live falando sobre isso. Como nos diferenciar, tá? Eu dei um apanhado hoje, né? Uma iniciação. Iniciação não, gente. Eu já falei quase que a metade do que eu tenho para falar para vocês. Sobre diferenciação. Minha mãe teve um AVC com 39 anos e morreu. Isso aí, Ana. É isso aí. Tem gente que não aguenta. Não aguenta. Obrigada, Pri. Então, que essa live tenha abençoado a vida de vocês. Também lamento, Ana. É muito comum a gente ver isso também, né, falando nesse assunto,
de filhos que foram adotados, né? Ou viveram em crianças que viveram em abrigos e depois passaram de famílias, né? Por várias famílias, ou seja, várias rejeições, né? E às vezes elas não vivem muito tempo, morrem com 40 anos, 35, né? 45, por essa questão do pertencimento, essa falta de amor, né? O amor, isso é um combustível para a alma, para a vida, né? Que Deus continue te abençoando, amém. Deixa eu ver. Minha sogrinha falou aqui algo. Faria, chegou tarde. Gente, vai ficar no GTV, tá? Vai ficar lá. Ai, gente, agora me veio a palavra. Armazenado, vai ficar lá. Quem não puder assistir ou quem chegou tarde pode assistir depois. Obrigada, Marcele. Ih, apertei alguma coisa errada aqui. Acabou, dona Anaí. E hoje eu tô aqui sozinha. Aí parece que com outra pessoa é mais, né? Não demanda tanto. Ô, Raquel. E quando um filho se separa e a sogra fica no meio, o que fazer? No meio o quê? Entre o filho e a ex, Tânia? Deve ser isso, né? Quer dizer, essa mãe tá fusionada com esse filho, né? Uma amiga indicou essa live. Obrigada, Mônica. Compartilhar, Deus abençoe sempre. Márcia, prazer, Márcia. Obrigada, Miriam. Miriam! Querida! Gente, tem pessoas que aparecem aqui que eu vou lá no passado. Vou lá, uma viagem no passado. Gente, um beijo. Semana que vem eu vou estar aqui com um bloco, com um gráfico mostrando para vocês níveis de diferenciação. Vamos nos diferenciar, ou seja, crescer emocionalmente, para que a gente possa ter uma vida saudável, casamento saudável e famílias saudáveis. Tá? Agradeço a presença de todos vocês, indique outra pessoa que você perceba que esteja precisando de ouvir sobre isso, tá? E muito obrigada. Beijo no coração de todos vocês, tá? Tchau, queridos. Deus abençoe.